Abram as suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 19 a os versos 27. Amém? Tiago 1, 19 ao 27. Se puder colocar no prompt aqui, eu agradeço. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, e não é praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa vir a derramar grandemente e poderosamente da Tua graça. Venha falar com o Teu povo, Senhor. De mim eu nada tenho, Deus, pois sou um pobre pecador. Mas que a Tua graça possa agir para que a Tua igreja possa receber a porção que vem do céu. E Teu Espírito Santo venha falar ao coração de todas as pessoas hoje. E que elas realmente escutem a palavra e coloquem ela em prática. Não sejam só meros ouvintes ou telespectadores ou comentaristas de culto, mas que o Senhor possa vir a trabalhar, mudar a vontade do coração para o trabalho da sua obra. É isso que eu te peço. Desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Esse texto de Tiago é um dos textos, acredito que seja mais poderoso, um dos mais poderosos da palavra de Deus, o que diz a respeito a gente refrear os nossos impulsos e as nossas emoções. Quando nós olhamos a epístola de Tiago, escrita pelo próprio Tiago, irmão do Senhor, e líder lá na igreja de Jerusalém, é uma carta pastoral dirigida às 12 tribos dispersas, cristãos, judeus, espalhados entre as nações. Justamente esse livro, ele enfatiza a fé prática, mostrando que a verdadeira fé produz obras visíveis. No cânon bíblico, Tiago ecoa Provérbios, o Sermão do Monte e toda a ética do reino de Deus.
Esse contexto remoto, Tiago 1 trata de provações, sabedoria, perseverança, e agora o autor mostra como a palavra deve transformar realmente o crente. Essa epístola ela mostra que realmente uma pessoa que foi impactada pela palavra de Deus, impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho produz transformação na vida desta pessoa. Não existe um Evangelho que ao ser recebido não produz transformação. Pelo contrário, esse Evangelho que ele é recebido, ele transforma a vida da pessoa de tal maneira no qual ela já recebe a missão, está pronta e apta para trabalhar no reino de Deus. Meu antigo pastor já falecido, pastor Luiz Botelho, ele sempre falava que não existe para o crente um ministério de banco. Não existe para um crente um ministério de onde você só senta, ouve e vai embora. Não. Todo crente, ele é incomodado a realmente trabalhar e agir no reino dos céus. Isso muda a sua perspectiva de como olhar o reino, de como agir e de como trabalhar. Ou senão, ele não foi realmente transformado pelo Evangelho. Quando nós olhamos essa carta, e o tema da minha mensagem é essa, não adianta ficar nervoso ou se irar. Nós temos que trabalhar. Quando nós olhamos toda essa epístola, ele começa já nos versos 19 e 20, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Primeira coisa que nós vemos aqui, Tiago chama os crentes para a prontidão para ouvir. Não é por acaso que o nosso Deus colocou 2 ouvidos e uma boca. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz da nossa consciência também, e aprender a ouvir a voz do nosso próximo, do nosso irmão, companheiro de jornada e caminhada da igreja. Esse ouvir, irmãos, ele requer também humildade. Nós sermos humildes em aprender a escutar e refletir sobre aquilo que foi falado. Eu já trabalhei no meio corporativo, irmãos, 23 anos. 17 anos praticamente numa empresa só. E o antigo dono da empresa, ele fazia uma reunião mensal com os colaboradores e principalmente com os vendedores. E o que acontecia nessa reunião? Ele começava falando, falava. E aí ele deixava as outras pessoas abrirem espaço para falar. Só que ele toda hora cortava as pessoas. Adivinha o que aconteceu com essa reunião? Acabou. O pessoal começou a mentir e falar, não, estou viajando, estou na rua, estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E as pessoas pararam de ir e ele falou, poxa vida, por que ninguém mais vem na reunião? Ele não tinha paciência para ouvir o que os vendedores queriam da empresa. Ele não tinha paciência para ouvir as ideias. E justamente por não ouvir as ideias, as pessoas começaram a desistir. E cada um seguiu o seu rumo na empresa. Quando Tiago chama para ouvir, a gente sabe que é um trabalho difícil. E muitas vezes eu mesmo tenho me policiado, irmãos. Porque às vezes eu estou falando
E aí eu paro, a pessoa vem falar, minha esposa sabe disso, né? Mais que tudo na vida. Ela até já torceu, fala assim, é verdade. Às vezes eu quero cortar, e eu tenho esse defeito mesmo, reconheço. Às vezes eu fico pensando, como é difícil, né, irmãos, a gente parar para ouvir. Como é difícil a gente parar para ouvir a voz de Deus quando Deus está nos alertando de situações difíceis. A gente precisa parar para refletir. Como é difícil a gente parar para ouvir e refletir a voz da nossa consciência, quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente insiste em fazer o que é errado. Como é difícil a gente parar para ouvir o nosso irmão, quando ele tem uma opinião diferente da nossa. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. E isso requer muita humildade. E eu tenho pedido muito a Deus a isso. Muito a Deus. Porque eu sou assim, eu sou um pouco ansioso. Às vezes eu quero, infelizmente, atropelar e falar. E eu peço muito a Deus para que Deus me cure nessa área também. E justamente eu refletindo sobre esse texto bíblico, eu vejo tal necessidade. E muitas vezes revela uma coisa que está dentro de nós, e é verdade, e eu me incluo dentro disso, que às vezes é o orgulho. Nós somos orgulhosos, infelizmente. Nós somos orgulhosos. E a gente sabe que a ira humana, ela não produz a justiça de Deus, como diz aqui. Às vezes a gente fica nervoso, impaciente, tudo. João Calvino, ele faz um comentário fantástico. Ele comentou que a língua precipitada frequentemente revela um coração indisciplinado. Um coração que não quer ouvir a voz de Deus. Outro teólogo, Matthew Henry, ele afirmou que muitos pecados nascem da pressa em falar. Muitos pecados nascem da pressa em falar. Nós vivemos numa cultura, irmãos, que é dominada por opiniões rápidas e soluções rápidas. Nós vivemos numa cultura onde nós queremos ter uma religião de fast food. Aquela que a gente para no drive-thru, fala, me dá uma oração, uma palavra e um sacramento. Obrigado. Vira as costas, come e vai embora. Nós queremos tudo rápido e prático, porque o mundo é dinâmico. E o mundo tenta nos engolir cada vez mais com essas práticas. E nós, crentes, estamos cedendo mais a essas práticas. Onde nós não podemos ceder. Onde nós temos que ser mais pacientes, mais amorosos, mais cautelosos. O mundo tenta implantar uma cultura dentro do nosso coração. E desapercebidamente, a gente acaba aceitando essa cultura. E infelizmente até nos transformando em algo que nós não somos. E não somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para ser a real diferença de Cristo aqui na terra. E o mundo tenta nos engolir com essas culturas. Criando crentes ansiosos, crentes dominados pela ira, pelo orgulho. Isso faz mal para a igreja. E Tiago chama a igreja para refletir uma coisa, que é sobre o domínio próprio. O crente maduro escuta antes de responder e submete às emoções as verdades bíblicas. Às vezes nós vemos crentes descontrolados emocionalmente. Crentes que eles têm pico de alternância. De calmo, irado, tranquilo, e fica um furacão e um turbilhão de emoções dentro das pessoas, onde elas não estão mais se controlando nesse sentido. Tiago nos alerta para um domínio próprio, para a gente amadureça nesse ponto. O segundo ponto aqui, recebei a palavra implantada e sedes praticantes. Tiago ordena aqui todo o abandono da imundícia, moral ou imoralidade, e receber com mansidão a palavra do nosso Senhor que foi implantada.
poderosa para nos salvar. Irmãos, não basta a gente ouvir os sermões da igreja. Não basta a gente sentar todo domingo na igreja e só ouvir os sermões. É necessário a gente obedecer. É necessário que a gente avance e trabalhe. E Tiago ainda alerta: um ouvinte negligente é como quem olha no espelho e esquece do seu próprio rosto. Esquece aquilo no qual Deus o chamou e o tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, e o chamou para essa missão. Você, irmão, já foi convertido com uma missão. Você já recebeu essa missão. O praticante, irmãos, ele é perseverante, e essa perseverança gera bem-aventurança. Nós sabemos que Lutero, do pai da Reforma Protestante, embora inicialmente ele tenha criticado a Epístola de Tiago, ele reconheceu a fé viva e uma fé que tem valor. Um outro teólogo do século XVI, John Owen, ele fala ainda, ensinou que a mortificação do pecado acompanha a recepção sincera da palavra. O nosso coração, ele foi aberto para Deus para receber essa palavra. E nós temos que ser praticantes, irmãos, dela. Não só telespectadores, comentaristas de culto, comentaristas de igreja, comentaristas de ministérios, enfim, mas praticantes dela. Nós temos que agir. Nós temos que se mover. Uma fé que realmente transformou você é uma fé que te chama para o trabalho na obra. Uma fé que te chama para disposição ao chamado no qual Cristo te resgatou. E nós precisamos, irmãos, nos mover. Charles Spurgeon, ele fala: ou você é um missionário, ou você é campo missionário. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você entendeu a missão, está apto para o trabalho, ou você é simplesmente aquele ouvinte que acha que Jesus falou palavras belas, lindas, maravilhosas, um ótimo orador, uma ótima oratória, mas que essa palavra não impactou. Um dia eu conversando com um pastor muito antigo, e eu conversei: pastor, como é que você sabe que o sermão no qual foi pregado transformou a sua comunidade? O senhor sabe me dizer isso? Sou um pastor novo, estou em experiência ainda. Ele falou assim: eu sei, Ricardo. Quando as pessoas pararem de bater nas suas costas e falar: nossa, que palavra maravilhosa, e começarem a agir dentro da igreja. E começarem a falar: pastor, aquela palavra me impactou e eu quero trabalhar. Pastor, aquela palavra mudou o jeito de eu ver a igreja e me incomodou tanto que eu preciso me incluir no ministério, preciso fazer algo para a igreja. Eu fui chamado realmente para o trabalho. Quando as pessoas pararem de bater nas suas costas e falar que palavra boa e começarem a agir profundamente, aí sim o seu sermão teve um efeito. Tiago continua falando: conhecimento bíblico sem obediência, irmãos, ela endurece o coração. Isso nós vemos às vezes em grandes teólogos, homens profundamente eruditos na palavra, em hebraico, em grego, bons exegetas e hermeneutas, mas que foram endurecidos de coração porque não eram praticantes da palavra. Ou seja, eles ouviram a palavra, aprenderam a ciência da palavra, mas não colocaram em prática. E isso endureceu o coração desses homens.
Cada culto que você vier na igreja, irmãos, ele deve resultar em arrependimento, em mudança e prática santa. Senão, você só está vindo na igreja para cumprir um protocolo dominical. Terceiro ponto. A religião pura diante de Deus, os versículos 26 e 27. O que Tiago está fazendo aqui, irmãos? Ele está justamente confrontando a religiosidade vazia. E nós sabemos que o Senhor Jesus era especialista em confrontos. O Senhor Jesus adorava encontrar os fariseus porque sabia que ali existiria um pequeno debate onde com certeza ele iria vencer. Os fariseus eram conhecedores da lei, irmãos. Um fariseu, para ser chamado no ministério, ele passava por uma prova muito dura. E só depois dos 35 anos de idade, muitos deles iam para o ministério após inúmeras perguntas dos outros sacerdotes, para saber se ele realmente estava aprovado. Eles passavam por uma sabatina duríssima. Eles tinham um conhecimento profundo, fantástico, da lei, da Torá, dos históricos, dos profetas. Mas e por que Jesus vencia eles no debate? Os fariseus sabiam muito e praticavam pouco. Falavam muito e faziam pouco. Tinham discursos maravilhosos, orações pomposas, mas a sua prática era medíocre, era pequena, era falha. E aí é onde Jesus deitava e rolava. Torcia a mente daqueles homens que eles saíam cambaleando. E Jesus era especialista nisso. E o que é mais legal, Jesus fala assim: podem ouvir o que eles estão falando, mas não sigam as práticas deles. O discurso era bom. O discurso era teológico. O discurso era bem fundamentado. Mas as práticas eram péssimas. Piedade nem se fala então. E quando Tiago confronta essa religiosidade vazia, e ele fala: quem não refreia a língua engana o coração. A religião pura que visita os órfãos, as viúvas em suas tribulações e guarda-se incontaminado do mundo. E o que é mais legal que Tiago fala aqui é que essa pessoa, ela está se enganando a si mesma. Ela está se enganando, fingindo que é uma pessoa de Deus. Ela está se enganando. E Tiago alerta: vocês não devem se enganar. Por isso que uma fé viva é uma fé que é praticante. É uma fé que coloca em prática tudo isso. E a verdadeira piedade une compaixão com santidade. Os fariseus não tinham compaixão do seu próximo, diferente de Jesus, que se compadecia da multidão, se compadecia do próximo, procurava ouvir, atender às necessidades do seu próximo, tanto que o seu ministério era pregação e prática, pregação e prática, pregação e serviço. Serviam o povo, curavam o povo, andava. E é isso que ele deixou para os seus discípulos. E nós, como os discípulos de Jesus Cristo, irmãos, nós temos que ser praticantes dessa palavra, irmãos. Não podemos ser meros espectadores. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. Temos que ser, irmãos. Senão nós temos que nos questionar se realmente nós fomos impactados, se nós fomos realmente transformados pelo Evangelho ou não.
Charles Spurgeon, ele diz que a graça que não muda a conduta jamais salvou alma alguma. Grande reflexão. O Dr. Sproul também destacou que a santidade bíblica é a devoção prática do Senhor. Prática. A igreja fiel, ela cuida dos vulneráveis. A igreja fiel ampara e acolhe. A igreja fiel vigia a língua e resiste ao espírito mundano. Porque é justamente esse espírito que tenta entrar na igreja, contaminar a igreja. Você já viu pessoas que estão sempre numa pressa terrível? Outro dia eu conversando com o reverendo Amaury, ele estava falando para mim: Ricardo, eu coloquei para esquentar o meu leite com café no micro-ondas, coloquei 30 segundos, eu já estava lá tirando. Antes de dar os 30 segundos eu falei: opa, peraí. Parou. O que eu estou fazendo? Eu não estou tendo paciência com 30 segundos no micro-ondas. Parou. Vamos tirar o pé, vamos respirar, vamos colocar de novo os pensamentos em ordem. Porque é isso que é o mundo, ele tenta nos consumir. Ele tenta nos apressar. E daqui a pouco passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou o ano. E aí quando nós vamos ver, o que nós fizemos para Jesus? Às vezes nada. Ou o mínimo possível. A fé viva e a prática exige renúncia nossa. Nós renunciamos à nossa vida quando Cristo nos chamou. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo. Não é as minhas vontades que terão que ser satisfeitas. A vontade daquele que me chamou. Se a gente fizesse pelo menos 50% da vontade de Deus na nossa vida, irmãos, nós seríamos hoje, na atualidade, grandes homens de Deus. Porque as pessoas estão mais preocupadas em viverem as suas vidas do que realmente com a missão do Evangelho. Infelizmente é isso. E quando nós olhamos tudo isso e vemos esse texto, nós vemos que Jesus é o perfeito cumprimento da passagem. Como, Ricardo, que Jesus é o perfeito cumprimento dessa passagem? Ele ouviu o Pai. Parou e ouviu o Pai. Ele falou com sabedoria santa. E até na sua ira ele não pecou. Ele praticou perfeitamente a palavra e cuidou das viúvas, dos órfãos e dos pecadores. Na cruz ele leva a nossa culpa até por palavras pecaminosas, dureza de coração e religiosidade hipócrita. Em sua ressurreição, ele concede um novo coração para que a gente possa vir a obedecê-lo da melhor forma possível. Nós não pregamos, irmãos, um moralismo, porque o moralismo ele não salva ninguém. No inferno vai existir um monte de moralista lá também, porque o moralismo não é um caminho de salvação. Nós pregamos Cristo e Ele sim salva e transforma as nossas vidas. E eis a pergunta: você foi transformado? Você foi realmente impactado pelo Evangelho? Qual é a sua contribuição para o Evangelho? O que você tem feito para o Evangelho? Você tem examinado a sua língua, o seu temperamento, a sua resposta, tanto para a palavra de Deus como para o seu irmão, para o seu próximo? Você apenas escuta ou você realmente pratica? A epístola de Tiago, ela nos convida a gente se arrepender hoje. Que a gente possa pedir graça para Deus para viver como discípulos obedientes à sua obra. Para que a gente possa ser uma comunidade marcada por escutar humildemente, ter um ensino fiel à palavra, ter misericórdia ativa e a santidade visível. Que os visitantes que entram nessa casa, irmãos, que eles possam vir encontrar amor.
que os necessitados possam encontrar o cuidado e que o mundo veja Cristo refletindo através dessa igreja em nós. A fé viva, irmãos, sempre produz frutos visíveis. Que Deus possa vir a dar graça e misericórdia e nos transformar dia após dia, irmãos. Todos nós somos pecadores e todos nós necessitamos dessa graça de Deus. E essa graça que transforma, que nos muda e que nos chama para o trabalho e para a missão. Reflita sobre a sua vida essa semana. Reflita sobre a mensagem. Ela vai para o Facebook, para o YouTube, para as mídias sociais. Veja, reveja, triveja, quadriveja e reflita, irmãos. Há uma necessidade de prática do Evangelho, de missão, para que a gente possa realmente estar obedecendo ao chamado, no qual nós fomos chamados desde o primeiro dia que o nosso coração foi transformado por Cristo. Que Deus nos dê graça e misericórdia, para que a gente possa ser realmente servos praticantes de sua palavra. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.